as criancinhas, vamos fechar os olhinhos para falar com o Papai do Céu. Vamos todos pedir ao Senhor para que Ele fale ao nosso coração nessa manhã. Senhor, louvado é o teu santo nome, Senhor Deus. Ó Pai, nós te louvamos porque o Senhor, nosso Deus amado, nosso Pai, o Deus, Senhor Deus, que entregou o seu Filho, Senhor Deus, seu Filho Jesus, para morrer por nós naquela cruz e nos permitir, Senhor Deus, termos comunhão com o Senhor. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque temos um dia, Senhor Deus, separado para o Senhor, para cultuar esse santo nome, Senhor Deus, para estarmos em comunhão com os irmãos. Muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui e temos esse momento de intimidade contigo, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque a sua palavra será ministrada, Deus, nos nossos corações e nos corações dessas crianças, Senhor. Te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar aos corações dos pequeninos, Senhor Deus, a tua palavra. Que eles tenham um culto, Senhor Deus, aceitável ao Senhor. Que eles possam ouvir, Senhor Deus, a tua palavra e ficar cada vez mais apaixonados pelo Senhor, ó Pai. Porque essa palavra é viva. Essa palavra, Senhor Deus, edifica as nossas vidas. Essa palavra transforma vidas, transforma corações. Ó Pai, e assim também nós, aqui dentro, Senhor Deus, neste lugar, possamos ser impactados pela tua mensagem, Senhor. Que o teu Espírito tenha liberdade, Senhor Deus, para falar aos nossos corações, conforme, Senhor Deus, a necessidade de cada um de nós. Hoje é motivo de alegria para muitos, mas motivo de tristeza para outros, Senhor Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor tem a palavra que conforta, que consola, que dá esperança em qualquer situação que estejamos. Muito obrigada, Senhor Deus. Usa mais uma vez, Senhor Deus, o teu servo, o pastor Jackson, para ser o ministro da tua palavra. Que ele seja o canal de bênção, Senhor Deus, para a tua igreja, para o crescimento da tua igreja. E que venhamos, Senhor Deus, a cada dia colocar em prática como missionários em todos os lugares que nós estivermos, Senhor. Ó Deus, muito obrigada, Senhor. A oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos abrir a palavra de Deus, queridos. Atos, capítulo de número 10. Livro de Atos, capítulo número 10. Se você precisa de Bíblia aí, né, nosso time de recepção vai estar disponibilizando para você a palavra de ler e acompanhar a leitura. Atos 10, a partir do versículo 1. Levantar sua mão. Quem mais precisa de Bíblia? Com a sua mão levantada aí, ó. Tem aqui, ó. Vanessa ali, ó. Atos capítulo 10, a partir do versículo 1. A palavra de Deus, ela vai nos dizer assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus, que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo ele de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6, a fim de orar.
estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. E quando Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, o sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: erga-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus lhe demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, o sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço com verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse
manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviram falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias, com eles por alguns dias. Amém. Queridos, temos aqui mais uma aventura missionária que é contada no livro de Atos, né? Agora, o alvo missionário é um capitão do Império Romano chamado Cornélio. Só que a história quer mostrar não apenas o que Deus fez na vida de Cornélio, mas o que Deus também estava fazendo na vida de Pedro. E na medida que a gente vai vendo como é que Deus foi trabalhando na vida de Cornélio e de Pedro, a gente vai começar a perceber como é que Deus trabalha nas nossas vidas hoje. Inclusive, como é que Deus trabalha na vida das mães. O primeiro ponto que chama a atenção nessa história é o tema da comunicação. Comunicação é algo essencial para qualquer relacionamento, família, trabalho, e mesmo na nossa vida espiritual. Pensemos nas mães, né? Então, às vezes a mãe, ela só olha para o seu filho e ele já sabe o que tem que fazer. Os mais obedientes, obviamente, né? O olhar já diz tudo. Nenhuma palavra é necessária, porque o filho sabe que naquela hora ele está prestes a enfrentar a fúria abençoada da sua mãe, né? Porém, há momentos que é preciso mais do que um olhar, não é verdade? Há momentos que mães e filhos precisam ter aquela DR, né? Aquele momento que você precisa explicar tintim por tintim aqueles assuntos mais difíceis, mais complicados. Um bom relacionamento entre pais e filhos requer boa comunicação, saber a hora de ouvir, saber a hora de falar. Pois bem, a maneira que Deus trata com a gente é muito semelhante. Muito semelhante. Veja, às vezes Deus é como se Deus apenas nos desse uma olhada, né? É um tratamento assim sutil. Ele vai colocando alguns sinais no seu caminho, vai te incomodando, vai te fazendo perceber progressivamente o que Ele quer para a sua vida. Aí você começa, você está aqui no culto, você ouve a palavra, você começa a pensar, depois vem alguém conversar com você e fala sobre aquele assunto, e você vai na sua casa, você ora, Deus te incomoda com aquele assunto. Então esses vários sinais, eles se acumulam e você vai entendendo, vai percebendo que Deus está te chamando, te apontando uma direção. Mas esse processo, né, é um processo lento. Progressivamente você vai interpretando os sinais da vontade de Deus. É como o olhar da mãe. Há momentos que Deus, ele nos chama para ter uma conversa, né? É aquela coisa assim mais escancarada. Na hora que você senta, a palavra é aberta, a palavra é lida, e você é como se você estivesse sentado conversando com Deus, né? E Deus fala do início ao fim tudo aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que você precisa viver, todas as respostas que você precisa para as perguntas do seu coração. Então há momentos que Deus age de forma sutil, e há outros momentos que
como a gente diz, né, com jovens, Deus manda real, né? Ele chama e fala. Aqui nesse texto, Deus está trabalhando na segunda forma, né? Primeiro ele mandou um anjo até Cornélio, que era um capitão do Império Romano, e explicou para Cornélio que ele precisava encontrar com o apóstolo Pedro. Depois o Espírito Santo fala com Pedro sobre esses homens que estavam procurando. Veja você, que nem Cornélio nem Pedro tiveram dúvidas sobre o que Deus estava falando. Eles ouviram claramente e obedeceram, porque Deus é sempre muito eficiente em nos mostrar a vontade dele, o que ele quer de nós. E nesse momento eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse para a sua vida. O que de forma sutil Deus tem falado com você nas últimas semanas, nos últimos dias, talvez nos últimos meses? Quais são os sinais, as placas que têm se repetido ao longo do seu caminhar? Aqueles assuntos que voltam, que voltam, que voltam. Você já percebeu? Você já se deu conta? Você já respondeu ao chamado de Deus? Você já disse: Senhor, tudo bem, eu entendo, tá bom. Sabe, como a mãe, né? Tá bom, mãe, já sei. Será que não está na hora de dizer: Senhor, tá bom, entendi, vou obedecer? Mas talvez há coisas que Deus, ele simplesmente está te chamando para conversar agora. Talvez há questões que você não se deu conta, coisas que você não tem prestado atenção, coisas que realmente você precisa, de uma vez por todas, ter uma explicação, uma posição na sua vida. Não há dúvidas que Deus está falando isso com você. Como é que você reage? Qual é a sua resposta? Então, o primeiro tema desse texto, dessa história, é a comunicação. Deus deixa de forma clara o que Ele quer para a sua vida. Tudo que precisamos crer e fazer está revelado na palavra. Agora, há coisas específicas que Deus quer para cada um de nós. Ele vai mostrando de forma particular. O segundo tema que a gente tem nesse texto tem a ver com o bem, as coisas boas que nós fazemos. Veja que Cornélio é descrito no texto como um homem piedoso, um homem temente a Deus, um homem que fazia caridade, era um homem generoso, era um homem respeitado. As pessoas admiravam Cornélio. Versículo 4 vai dizer que tudo isso subiu ao conhecimento do Senhor. Então observe, a bondade, a caridade, a piedade de Cornélio não passou despercebida do Senhor. E aí a gente pode fazer um parênteses, pensar, né? A gente vive um mundo muito difícil, um mundo muito cruel, uma sociedade muito injusta. E às vezes a gente vê ao nosso redor tanta crueldade, tanta coisa errada, que a gente simplesmente desanima de andar corretamente. A gente é desincentivado a fazer o certo, porque ao nosso redor parece que todos só fazem o errado. Vale a pena ser honesto? Vale a pena ser fiel? Vale a pena fazer o bem? Quem é que vai notar se por um momento eu fazer alguma coisa errada? Será que alguém realmente está prestando atenção às minhas escolhas, às minhas decisões? Pensemos nos casos das mães. Quantas mães passam por enormes sacrifícios para os seus filhos, muitas vezes sozinhas, sem apoio e reconhecimento de ninguém, e às vezes até são criticadas. Deus, porém, está atento a todo o bem que fazemos. Ainda que o mundo ao nosso redor celebre o pecado, celebre o mal, ignore
despreze as boas ações. Sempre temos a opção de fazer o bem, e esse bem não passa despercebido pelo Senhor. Ninguém pode notar, ninguém pode aplaudir, pessoas podem até te criticar, mas ao escolher certo, você alegra o coração de Deus. Deus se alegra porque ao fazer o certo, você está fazendo a vontade dele. As mães, né? Para você que é mãe e que já tanto se empenhou pelo seu filho, lembre disso. O seu esforço, a sua dedicação, o seu empenho são notados e valorizados pelo Senhor. E por sinal, devemos aprender a celebrar o bem que outros fazem. A gente precisa combater a cultura que celebra o mal. Como é fácil, né, a gente entrar no elevador, sentar do lado de alguém no ônibus, ou estar na fila de um banco, ou estar em algum lugar, e em geral, quando você vai puxar a conversa com um desconhecido, você vai fazer o quê? Você fala de uma coisa ruim. Sempre é alguma coisa ruim. Então as coisas ruins chamam mais a nossa atenção. Celebre, note, perceba, valorize na sua família, nos seus relacionamentos, aquelas pessoas, aquelas situações onde pessoas fazem o bem, não é porque são obrigadas, mas porque elas decidiram naquele dia fazer alguma coisa boa. Valorize na igreja, valorize entre os seus amigos, celebre, perceba. Precisamos vencer a cultura da ressalva. Sabe, ressalva assim, diz assim, não, fulano, né? Meu amigo Rodrigo. Então, vou dizer, Rodrigo é uma pessoa excepcional. Aí alguém diz, não, de fato, né? Mas, aí tem a conjunção adversativa que destrói a alegria de qualquer um. Mas, todavia, entretanto, porém, fulano, olha, faz um trabalho na igreja excepcional. Não, é verdade, mas, olha, o pai, a mãe, o filho, mas, larga desse mais, manda esse mais para o inferno, entendeu? Para no ponto final. Ele fez uma coisa boa, louvado seja Deus. Ele fez uma coisa que te abençoou, graças a Deus. Ele escolheu certo, louvado seja o Senhor, parabéns para ele. É importante a gente celebrar as coisas boas que as pessoas fazem, perceber, notar, celebrar. Isso é promover o bem. As boas obras de Cornélio não passaram despercebidas pelo Senhor. Agora, faltava alguma coisa para Cornélio. Faltava algo para Cornélio. Era um homem bom, caridoso, empenhado em fazer o bem, religioso, respeitado, admirado. Mas faltava a Cornélio o Evangelho. O texto diz que as boas obras de Cornélio foram recebidas por Deus, mas veja, o texto não diz que as suas boas obras foram suficientes para a sua salvação. Esse é um detalhe importantíssimo. A situação de Cornélio é parecida com a história de um rapaz que ficou conhecido como o jovem rico. Então a Bíblia conta nos evangelhos a história de um rapaz rico que vai procurar Jesus, e era aquele camarada, né? A vida do homem era exemplar, é o genro que todo mundo quer ter, o filho que todo mundo quer ter, uma vida correta, religiosa, ética, todos o admiravam. Mas Jesus, conversando com ele, observa, olha, te falta uma coisa, te falta uma coisa. O coração dele precisava do Evangelho, a vida dele precisava entender que mais importante do que ele fez e do que ele tinha era o que Deus tinha para ele. Era a comunhão com Deus, era a vida disponibilizada na cruz. Como o jovem rico, veja você, Cornélio tinha religião, mas religião não é o bastante.
Cornélio tinha boas obras, mas boas obras não são bastante. Cornélio fazia orações, mas orações não são bastante. Cornélio era homem respeitado, mas respeito e admiração não são bastante. Cornélio precisava do Evangelho, Cornélio precisava conhecer Jesus, Cornélio precisava entender a graça de Deus revelada na cruz. Cornélio precisava experimentar o Evangelho, o amor de Deus revelado em Jesus, o amor que mesmo a mãe mais dedicada não tem condições de dar ao seu filho, porque é o amor que a gente só encontra aos pés de Jesus. Na cruz, mães e filhos podem experimentar o amor de Deus, é em Jesus. Tanto aquelas mães que são muito amadas, quanto aquelas que são completamente esquecidas, podem encontrar amor de verdade. Na graça de Deus revelada em Jesus, tantos filhos que foram muito amados, quanto aqueles que foram totalmente rejeitados, podem encontrar o amor eterno. O melhor presente que podemos compartilhar com mães, filhos, é o amor de Deus revelado em Cristo. Na cruz, mães dedicadas e mães imperfeitas encontram o amor de Deus. Isso é o Evangelho. É o Evangelho. Cornélio precisava do Evangelho. Veja você uma coisa interessante. Deus se envolveu na evangelização de Cornélio. Deus está interessado em que pessoas conheçam o amor dele revelado em Jesus. Para isso Deus mandou um anjo a Cornélio. Só que preste atenção, anjos não pregam o Evangelho. O anjo foi lá, parou lá, conversou com o Cornélio, falou: você precisa lá, mandar encontrar Pedro, chama ele aqui e você vai conversar com ele. Mas o anjo não disse uma palavra sobre Jesus. Anjos não pregam o Evangelho. O privilégio é nosso, a responsabilidade é sua. Veja, querido, que essa história é muito importante para percebermos algo essencial ao Evangelho. Talvez seja uma dificuldade da sua vida. Pessoas aparentemente boas, pessoas tementes a Deus, elas precisam do Evangelho. Tanto quanto aquelas que estão arrebentadas pelo pecado, que estão vivendo uma vida miserável. É só você olhar os versículos 40 e 43 para perceber que após morrer na cruz, Deus ressuscitou Jesus dos mortos, constituiu Jesus o juiz de toda a humanidade, o Criador da humanidade, estabeleceu um juiz e um Salvador, e esses são o mesmo. Para aqueles que acreditam, confiam e confessam Jesus como Senhor e Salvador, esse Jesus é Salvador. Porque o texto diz que no nome de Jesus há perdão. Então o problema não é eu ter pecados. A minha questão é que essa questão Deus já solucionou para mim. Eu tenho pecados e Deus me enviou um Salvador que morreu por mim. E quando eu clamo, invoco o nome dele, o perdão dele vem sobre a minha vida. O problema é quando a gente rejeita a salvação oferecida por Jesus. O problema é quando a gente acha que a gente não precisa, ou qualquer outra coisa que a gente pense que nos afaste do caminho de Jesus. Querido, a sua religiosidade, você é uma pessoa boa, você é um cara legal, você é uma mulher séria, respeitada, temente a Deus, um homem trabalhador. Pessoas admiram você, mas nada disso é o bastante para te trazer salvação. Porque nada disso é maior do que o sacrifício de Jesus. Por isso você precisa do Evangelho. Graças ao Senhor que esse problema ele também resolve. Porque ele envia pessoas até você, assim como ele fez com que Pedro fosse ao encontro de Cornélio. Talvez Cornélio, por conta própria, não teria condições de conhecer Jesus, mas Deus mandou alguém lá.
como Deus coloca pessoas na sua vida, como Deus coloca a igreja no seu caminho, gente crente no seu caminho, para compartilhar com você o amor de Deus, a graça de Deus, gente que te apoia espiritualmente. Então, queridos, o segundo tema desse texto é a nossa bondade. E ela tem dois aspectos. De um lado, ela não passa despercebida pelo Senhor. Deus nota, se alegra, e nós precisamos aprender a se alegrar quando coisas boas e certas são feitas. Todavia, mesmo com a nossa religiosidade, bondade, mesmo quando eu oro, mesmo quando eu faço caridade, mesmo quando eu sou uma pessoa que aos olhos humanos só faço certo, ainda assim eu continuo necessitando da graça de Deus. Você necessita do Evangelho de Jesus, experimentar o amor de Deus. Ele está no nome de Jesus. Veja Cornélio diz depois, legal, né? Bacana, gostei dessa história de Jesus, mas olha, pode voltar, Pedro, eu estou tocando a minha vida, eu faço orações, eu faço caridade, sou respeitado, sou uma pessoa difícil de encontrar um homem como eu. Cornélio não usou as suas qualidades, virtudes como um obstáculo, ao contrário. Ele se colocou diante de Pedro, dizendo: Pedro, tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, você compartilha comigo. E o final do texto, Cornélio vai se prostrar aos pés de Jesus. Terceiro tema desse texto é o tema da conversão. Há nessa história duas conversões. De um lado existe a conversão de Cornélio a Jesus, mas por outro lado temos a conversão de Pedro aos gentios, de Pedro aos não-judeus. Observe você que às vezes Deus te dá uma tarefa, né? Às vezes Deus te dá uma missão, mas na verdade, para além dessa missão, dessa tarefa, Deus realmente quer te tratar. Então, às vezes, e isso é importante, a gente vê, por exemplo, a importância da igreja. Estamos aqui juntos, servindo ao Senhor como irmãos, temos múltiplas tarefas, múltiplos ministérios, múltiplas frentes, mas independentemente do que eu faço, seja algo grande ou pequeno, eu não estou apenas ajudando a igreja. Talvez Deus esteja me tratando enquanto eu estou servindo. Assim como Pedro, Deus chamou Pedro para encontrar Cornélio. Deus tinha um propósito na vida de Cornélio, mas Deus também tinha um propósito muito grande, muito sério na vida de Pedro. Deus te chama a se envolver com o reino, se envolver com vida, se envolver com a igreja. Não é porque a igreja ou o reino precisem de você, mas é porque é neste envolvimento que Deus trata da sua vida, que Deus amplia a sua visão espiritual. Um dia Pedro se converteu a Jesus. Você conhece a história lá dos evangelhos, de como Jesus escolheu Pedro para ser apóstolo, e toda aquela caminhada de 3 anos, Pedro nega Jesus, depois Jesus vai ao encontro de Pedro, quando ele ressuscitou, e ele restaura Pedro. Então, Pedro era um apóstolo, era um homem de Deus, cria em Jesus, ponto. Mas a perspectiva que Pedro tinha de reino necessitava ser ampliada. Acontece o seguinte: Pedro era judeu, ou seja, nasceu em Israel, né? Então, um israelita que conheceu Jesus, creu em Jesus, se tornou discípulo de Jesus, se tornou cristão, mas ele continuava com hábitos judaicos, com manias, com uma visão de mundo judaico, né? E essa visão de mundo judaica entendia a humanidade de duas formas, né? De um lado, então, os judeus, e do outro, todo o resto, né? Então só existem 2 tipos de seres humanos: os judeus, os israelitas,
e todo o resto. Na prática, os judeus consideravam os outros, de fato, como um resto, como uma gente inferior, a ponto de que qualquer tipo de relacionamento de um judeu com um não-judeu era proibido. O israelita não deveria casar-se com um não-judeu. Um judeu sério não deveria entrar na casa de uma pessoa que não fosse judia. Um judeu sério jamais, nunca iria sequer sentar-se numa mesma mesa para comer uma refeição com quem não fosse judeu. Na perspectiva israelita, Deus enviaria um Salvador para salvar quem? O povo de Israel. O povo de Israel. Ao que parece, Pedro se tornou cristão, mas não deixou de ser judeu. Aliás, não só ele. Muitos outros cristãos daquela época achavam que o Evangelho não fosse para qualquer pessoa. Para você hoje, para mim hoje, é um negócio óbvio, né? Mas é preciso que você entenda que aquilo para aquelas pessoas foi uma verdadeira revolução. Eu chamo a sua atenção para como Deus trabalhou na vida de Pedro para que a visão espiritual dele se ampliasse, se abrisse e ele entendesse uma nova perspectiva. Mas eu queria que você olhasse para a sua vida também, e talvez você seja como Pedro. Isto é, talvez você já seja cristão, você já conhece Jesus, você já teve um encontro com Ele, você sabe quem Ele é, você acredita nele, mas talvez existam partes da sua vida que ainda não se converteram ao Senhor. Você acredita em Deus, em Jesus, mas há áreas na sua vida que precisam ser transformadas pelo Evangelho. Opiniões, comportamentos, atitudes que precisam mudar. Áreas que precisam ser impactadas com a graça de Deus. O caso de Pedro foi o seguinte: como é que eu trato as pessoas que não nasceram em Israel? Foi isso que Deus tinha que mudar na vida de Pedro. Qual é o seu caso? Qual é a sua situação? O que na sua vida precisa ser convertido? Será que você olha para todas as pessoas de forma igual? Por exemplo? Ou será que você traz no seu coração preconceito? Um coração que precisa se converter ao amor ao próximo. Como você olha para as pessoas que praticam outra religião? Que pensam diferente de você, que se vestem diferente de você? Será que o seu temperamento já foi convertido? Será que as suas emoções estão convertidas? Será que o seu dinheiro, a sua vida financeira já foi convertida? Será que a sua sexualidade foi convertida? Será que a maneira como eu lido com a minha família, meus amigos, com a internet, com as redes sociais, com o meu tempo, com o meu trabalho, será que essas áreas são influenciadas, impactadas pelo Evangelho? Será que a maneira como eu sou mãe, como eu trato meu filho, educo a minha filha, isso experimentou o impacto do Evangelho? Será que a maneira como eu entendo meu papel de pai, de mãe, de filho foi transformado pela graça de Deus? Querido, examine-se a si mesmo. O que na sua vida precisa experimentar uma conversão? Precisa ser transformado pelo Evangelho. Pedro aprendeu que Deus não faz acepção de pessoas. É no texto. Veja, a gente está no capítulo 10 de Atos. Quanta coisa Pedro já tinha passado até aqui. Pedro já tinha enfrentado autoridades judaicas, Pedro já tinha vivido o Pentecostes, Pedro já tinha visto centenas de pessoas se converterem, a igreja tinha crescido, Pedro já era, podemos dizer, quase que um apóstolo experiente. Mas algo de Pedro que não precisava mudar.
Ele precisava entender que qualquer pessoa, independentemente de sua nacionalidade, cor da pele, posição social, se ela crer e confessar Jesus como Senhor e Salvador, ela aceita por Deus e ponto. E o Evangelho destrói preconceitos. Infelizmente, no entanto, há muitos cristãos preconceituosos, mas há esperança, porque Deus trabalhou na vida de Pedro. Deus transformou, Deus converteu a perspectiva que ele tinha sobre os não-judeus. Da mesma forma, o mesmo Espírito Santo atua na sua vida para converter e transformar essa parte, essa seção, esse departamento da sua vida que é essa de mudança. É interessante notar que em nenhum lugar das Escrituras Deus proibiu os judeus de entrarem em casa de gentios. Isso não é um mandamento de Deus. Isso virou um tabu entre os judeus. Faz parte da natureza humana, né? A criação de tabus. O cristianismo também tem os seus, os evangélicos também têm os seus, provavelmente na sua casa, na sua família, também tem os seus. Não é necessariamente pecado. Tabu é uma tradição, algo que as pessoas daquele grupo faz e, enfim, entende que é bom, é saudável. O problema é quando a gente transforma essa tradição, esse tabu, em uma lei divina. E aí quem quebra o tabu está em pecado. Outro problema é quando o tabu, essa tradição, esse jeito de ser, essa mania, me impede de fazer a vontade de Deus. Eu faço assim, minha família faz assim, meu pai faz assim, minha avó faz assim, os moradores da minha cidade fazem assim. Ora, não interessa. O que interessa é o Evangelho. O que interessa é a vontade de Deus. Jesus precisa ser o seu Senhor. A nossa lei é Cristo. A nossa lei é Jesus. Não são nossos costumes, tradições, manias, hábitos ou culturas. Dessa forma, quando Pedro compreende o Evangelho, Pedro vence o preconceito, vai até Cornélio, e aí a gente tem um momento marcante da história, queridos. Você precisa entender a importância desse capítulo, porque Atos 10 narra a chegada oficial do Evangelho aos não-judeus. Nós somos Cornélio. Quando o Evangelho chegou na família de Cornélio, o Evangelho chegou no Brasil. Porque lembra? A divisão lá, qualquer um que não é judeu, entendeu? Estava fora. Agora o Evangelho é para todas as nações de fato. Óbvio, Jesus já tinha dito isso, mas a igreja não tinha entendido. A partir desse momento, os cristãos começam a entender que o reino de Deus, diante do reino de Deus, não existem povos ou nações favoritas diante do Senhor. Todo ser humano é especial para Deus, pelo simples motivo de ser humano. Deus não tem interesse em nações. Deus não julga com base em fronteiras. Deus tem interesse em pessoas. Ele julga o coração. Onde está o seu coração? E cada ser humano vai responder aquele que o Criador estabeleceu como juiz e salvador. Homem ou mulher, rico, pobre, negro, branco, brasileiro, estrangeiro, todas essas distinções não importam para Deus. Mas o exame do seu coração. Você olha todas as pessoas como iguais? Será que se Deus chamasse você para pregar o Evangelho para toda pessoa, para qualquer pessoa, você iria? Faz um teste. Você convida todo tipo de pessoa para vir à igreja? Por que não? Pedro obedeceu o chamado do Senhor. Pedro foi até Cornélio. Pedro aprendeu a olhar para Cornélio como alguém igual a ele. Pedro não desprezou Cornélio, nem Cornélio desprezou Pedro. Mas é interessante, quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio se ajoelha para o adorar.
Tipo assim, poxa, esse cara é um apóstolo, né? Tem que reverenciá-lo. E Pedro diz: nada disso. Eu sou homem como você. Somos iguais. Eu não sou melhor. Somos servos, chamados a servir ao Senhor, ao lado de outras pessoas que também são servos. Pedro anuncia o Evangelho para Cornélio. Cornélio e todos que estavam presentes ali recebem Jesus como Salvador. A evidência disso é a presença do Espírito Santo. Naquele instante, todos recebem o Espírito Santo. Todos os que creram receberam o Espírito Santo. Pedro não precisou ficar fazendo apelo. Pedro não forçou ninguém. Pedro apenas anunciou o Cristo. Enquanto ouvimos a ministração da palavra do Senhor, o Espírito Santo atua em nós. E se há algo agindo dentro de mim, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o poder de Deus que transforma vidas. Transforma vidas quando? Quando essas vidas ouvem o Evangelho. E a nossa resposta à ação de Deus em nossa vida é confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Veja, Cornélio foi batizado, Cornélio foi recebido na igreja. Cornélio iniciou uma vida de relacionamento com Deus. Pedro não deixou Cornélio para que ele vivesse uma vida qualquer. Não, Pedro o batizou. E assim, Cornélio passou a ser parte da igreja de Jesus na terra. Queria fechar, queridos, convidando você a tentar se achar nessa história. Temos a história de Pedro, temos a história de Cornélio. Quem é você nessa história? Será que você é Pedro? Alguém que já é cristão, que já conhece a Deus, mas que tem áreas de sua vida específicas que precisam ser convertidas, transformadas, mudadas pelo Evangelho? Será que você é o Pedro que precisa aprender a olhar para os outros sem preconceito, entendendo que eles também são alvos do amor de Deus e você pode ser um instrumento na vida deles? Ou será que você é Cornélio? Alguém que teme ao Senhor, faz boas obras, é piedoso, respeitado, mas que te falta o principal, que você ainda não se rendeu aos pés de Jesus. Você não tem o Evangelho na sua vida porque você não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Quem é você? Será que você é alguém que hoje Deus está falando claramente e você precisa responder? Talvez você seja alguém que está cansado de fazer o certo, está cansado de viver corretamente e nunca ninguém valoriza você por isso. Sabe, quando você está a ponto de chutar o balde, jogar tudo para o alto, desistir de tudo, que parece que todo mundo só faz o errado, e você está cansado. Quem é você? Qual é o seu papel nessa história? Onde é que o seu nome entra nessa história? Feche os seus olhos. Responda para o Senhor. Responde para Ele. Responde como um filho responde a uma mãe quando é chamada a conversar. Diz para o Senhor: Senhor, eu sou esse. Nessa história eu estou aqui. Nessa história esse é o meu papel. Nessa história eu sou esse que já conhece Jesus há algum tempo, mas que mantém hábitos, atitudes, comportamentos que precisam de transformação. Eu posso ser esse que olha para o outro com discriminação, que julga, mas não ama.
eu posso ser esse que se apega a uma série de coisas boas que faz, mas não se quebranta, não se humilha diante do Senhor, a dizer: Senhor, eu preciso de Jesus, eu preciso do Evangelho, eu preciso de algo que eu sozinho não posso conseguir. Talvez você seja alguém com quem Deus hoje quer falar claramente. Talvez você seja alguém que tem lutado para fazer coisas certas. E nesse mundo tão difícil, você está meio cansado. Olhe para o Senhor. Nessa manhã o Senhor declara o amor dele por você. Assim como ele enviou Pedro ao encontro de Cornélio, ele permitiu que hoje a gente estivesse nessa circunstância. Ele trouxe você até aqui. Ele permitiu que a palavra dele fosse lida, que você estivesse aqui para ouvir. E o Espírito Santo age na nossa vida. Diga para o Senhor. Reconheça o seu papel nessa história. Clame, peça a graça de Deus. Peça a ação do Espírito Santo. Peça a mudança que vem do alto. Ó Deus amado, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor, como uma mãe, um pai que cuida, Senhor, de seu filho, o Senhor cuida de nós. Mas é um amor tão grande, Senhor, que não há, Pai, nem sequer comparação com qualquer amor humano. Sabendo, Pai, exatamente quem somos. E o Senhor, na Tua providência, Senhor, nos deu a graça de estarmos aqui nessa manhã. O Senhor nos trouxe até aqui. E o Senhor, Pai, trouxe essa palavra aos nossos corações, porque precisamos dela. Assim como Cornélio precisava conhecer Jesus, assim como Pedro precisava ser tratado pelo Senhor. Trata de nossas vidas nessa manhã. Há aqui, Senhor, tratamentos específicos que precisamos. Há pessoas aqui, Senhor, que precisam ter um encontro genuíno com Jesus. Reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador. Se alegrar com a graça do perdão e viver uma vida nova, Senhor. Há pessoas aqui, Senhor, que já são servos do Senhor, mas que, ó Pai, precisam, Senhor, ter a transformação, ó Pai, em determinadas áreas de sua vida. Há pessoas aqui, Senhor, que às vezes estão cansadas. Ó Pai, que a gente possa, Senhor, se alegrar e renovar as nossas forças para fazer o certo, para sermos fiéis, para andarmos segundo a Tua vontade, mesmo quando ninguém estiver nos vendo, mesmo em situações, ó Pai, que pessoa alguma, Senhor, pode nos julgar, mas estamos diante dos olhos do Senhor. Que haja no nosso coração uma alegria para Te obedecer, Senhor, não um constrangimento. Deus, o Senhor não mandou Pedro ao encontro de Cornélio para que Cornélio, Senhor, fosse repreendido ou humilhado, mas o Senhor mandou Pedro ao encontro de Cornélio para que Cornélio entendesse Teu amor pela vida dele, a Tua graça, experimentasse
aquilo que só o Senhor pode fazer. Temos aquilo que a gente consegue fazer com a nossa força. E a gente corre atrás, a gente faz, a gente erra. Mas agora, Senhor, é a hora de reconhecer que talvez falte algo muito importante na nossa vida. Falte o essencial. Que o Teu Evangelho, Senhor, venha preencher todo o vazio que há em nós. Que o Teu Evangelho, Senhor, possa preencher a nossa mente e o nosso coração. Que o Teu Evangelho possa influenciar nossas atitudes, nossos hábitos. Que o Evangelho, Senhor, possa, Senhor, nos incomodar naquelas áreas, ó Pai, que não estamos correspondendo ao Teu querer. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, atue na nossa vida poderosamente. Se há pessoas, ó Pai, que nesse momento confessam Jesus como seu Senhor e Salvador, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre a vida delas. E naqueles, ó Pai, que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador, vem com o Teu Espírito Santo nos incomodar, nos direcionar a uma mudança de vida. Ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, o nome do Teu Filho Jesus, nome sobre todo nome, nós oramos. Amém.